Pronto, minha gente. Então, nós vamos falar sobre planejamento estratégico no varejo. E eu acredito que essa é uma conversa que eu vou é, conduzir a partir da nossa avaliação 3, que vocês têm até o dia 27 para entregar. Só que ela tem algumas coisinhas que a gente precisa ver, porque eu acho que o quadro que dá, que apresenta, né, a questão do trabalho, ele tem ele traz alguns pontos que a gente pode explorar para que a gente entenda melhor a questão do planejamento estratégico, especificamente no setor de varejo. Então, eu vou fazer apenas uma pequena compartilhamento aqui do nosso trabalho, né, passando pela questão, e a partir da questão a gente trata do quadro. Repare o seguinte: quando eu estou pedindo para vocês analisarem essa figura, né, e utilizando uma organização do segmento varejista de livre escolha do grupo, eu peço que vocês apresentem como esta organização poderia preencher as informações contidas na figura de modo a embasar a elaboração do seu planejamento estratégico. Então, uma das coisas que a gente. E esse quadro acaba trazendo de uma maneira geral, a questão da reunião de informações, modo de se reunir informações, como analisar a situação, tanto a questão do ambiente, da demanda, da concorrência, da análise interna da organização, chegando aos diagnósticos, que é que tem os tópicos, diagnósticos e prognósticos em relação a o ambiente interno, né, o ambiente concorrencial e o ambiente externo da empresa. Na terceira coluna, a gente tem missão, visão, valores, objetivos e metas, estratégias, decisões e controle, né? E a redação do plano estratégico, né, passando por esses tópicos todos que estão aí, né? Então, observe que eu não pedi para vocês fazerem o planejamento estratégico da empresa. Eu pedi para vocês, a partir dessas informações, é, discorrerem sobre como é que essa organização poderia preencher essas informações contidas na figura. Então, uma das coisas que a gente precisa observar, e eu acho que a primeira coisa que a gente precisa observar, e eu vou fazer aqui uma marcação para a gente entender melhor, que Tá? é a questão. Deixa eu. Preenchimento da forma sem preenchimento. Pronto. Acredito eu que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração são, são essas informações aqui sobre a missão, visão, valores, objetivos e metas da organização. Por que missão, visão e valores é algo tão importante? Porque a missão, a visão e os valores compõem o que a gente chama de posicionamento estratégico. Então, a partir da missão, da visão e dos valores, a gente passa a ter uma noção muito clara do que é a empresa, qual o seu propósito, qual o seu sonho, né? E quais são os valores que passam a nortear o comportamento das pessoas dentro daquela organização. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é a organização, ou até para saber o que não é a organização. E a partir daí, a gente passa a ter não somente a possibilidade, né, de definir, né, sabendo onde a empresa está, definir para onde ela quer ou pode ir, e também o modo pelo qual essa organização vai chegar lá. Ou seja, qual é a estratégia que a empresa vai utilizar para chegar, né, onde ela quer chegar. Então, para isso, a gente precisa ter uma noção clara do. Então, voltando, a gente precisa ter uma noção clara do que é a empresa, da situação atual dela e
onde ela consegue chegar, para a partir daí definir como ela vai chegar, ou seja, a partir de uma estratégia de expansão, uma estratégia de manutenção, uma estratégia de retração, né, uma estratégia de modificação do segmento, ou até fechamento da empresa, que não deixa de ser uma decisão estratégica também. Então, a partir daí, vão surgir algumas decisões, mas para tomar algumas decisões, né, sobre o tipo de varejo, localização, mercadorias, preço e etc. e tal, eu preciso ter também uma noção muito clara da, assim, a partir de quê? De uma análise da organização. Só que repare o seguinte, para eu ter, melhor, para eu ter uma análise seja do ambiente, seja da demanda, da concorrência ou interna, né? E observe que a gente está aqui falando sobre informações externas, falando sobre um ambiente concorrencial e falando sobre informações internas, eu preciso saber, antes de qualquer coisa, né, onde é que estão essas informações e como é que eu posso, né, ter acesso a essas informações. Então, a partir daí, a gente passa a ter o quê? Uma visão de que eu preciso ter uma análise interna, eu preciso ter uma análise do ambiente concorrencial e preciso ter uma análise externa, né? Só que antes de qualquer coisa, eu preciso saber de onde eu vou buscar essas informações. Então, ou como eu vou buscar essas informações, seja as informações da empresa, do seu ambiente concorrencial ou do seu ambiente externo, dado, né, pelos cenários econômicos, regional, concorrencial, tecnológico, demográfico e por aí vai. Então, dentro disso, eu teria que definir, voltando, o posicionamento estratégico da empresa, para ter uma noção, objetivos e metas, e, ou melhor, posicionamento estratégico da empresa, definição do local ou do modo como eu vou buscar essas informações e a análise interna e externa dessa organização, para a partir daí eu traçar objetivos e metas e saber como eu vou chegar lá, certo? E a partir do momento em que eu passo a ter essas informações, eu passo a ter aí sim as decisões relativas a o tipo de varejo, a localização, as mercadorias, o serviço aos clientes, o preço, a promoção, a comunicação, ou seja, voltado para o plano de ação. E aí, dentro, finalmente, eu teria o plano estratégico, onde eu vou buscar o quê? Todas essas informações reunidas dentro do plano estratégico, onde eu vou ter ações que têm a ação em si, o período que ela vai ser realizada, o resultado esperado, a liderança dessa organização, a, os recursos necessários e a origem dos recursos. Então, a partir daí, essa empresa passa a ter uma, uma clara possibilidade de atingir seu objetivo na medida em que ela sabe o que ela é e o que ela não é. Ela tem uma análise do ambiente interno, externo e concorrencial, né, para que ela possa definir a sua estratégia e, a partir daí, traçar seu plano estratégico. Então, de uma maneira geral, então, o que eu estou pedindo para vocês fazerem nessa avaliação é que vocês façam uma avaliação do percurso, ou seja, uma avaliação não, mas uma demonstração de qual seria o percurso que a empresa deveria seguir para ter o seu planejamento estratégico, certo? Tem alguma dúvida, alguma questão em relação a essa? Entenderam bem qual é a lógica? Alguma dúvida, meu povo? Se não, então vamos em frente. Ô, Bem, professor, eu queria tratar também hoje de uma de algo que eu acredito que vocês já Professor, conheçam, mas que eu
acredito que pode ser, e eu fiz, inclusive, uma utilização recente desse modelo Canvas, que eu acho que é em uma organização que estou concluindo um projeto de consultoria, e esse trabalho, ele é interessante por quê? Porque o modelo Canvas, eu digo sempre, ele não substitui, né, o modelo tradicional de planejamento. Ele auxilia de uma maneira muito legal a compreensão sobre diversos aspectos da empresa que permitem a gente ter uma visão panorâmica dessa empresa antes da gente trazer ou tratar das informações, né, para a realização e elaboração do plano estratégico da empresa. E o Canvas, ele traz algumas informações é, estruturado, né, em 9 pontos, e que possibilita para a gente uma análise, ou melhor, uma reflexão sobre o que é a empresa, para quem ela trabalha, com quem ela trabalha, o que é que ela faz, né, quais são os recursos principais, quais são os parceiros que ela pode e deve ter, né, de onde vêm as receitas, qual a estrutura de custos. Então, inicialmente falando, pense no seguinte: a proposta de valor é aquilo que ela vai oferecer para o mercado, né, e que realmente vai gerar valor para os clientes. E se a gente observar, quando é que um produto ou serviço gera valor para a gente? Quando é que a gente valoriza e, por conta disso, adquire um produto ou serviço? Observe que a gente faz isso pela capacidade do produto ou serviço atender uma necessidade. Então, para mim, é como se eu dissesse assim: para mim só vale aquilo que me serve. Serve como? Serve no sentido de servir, satisfazendo uma necessidade. Então, nós consumimos qualquer produto ou serviço com base no atendimento de uma necessidade. E por que que isso é importante? Porque muitas vezes a gente assim, confunde a, a necessidade que a gente atende do produto ou serviço que a gente oferece. E observem que produtos e serviços são importantes? São, mas produtos e serviços são meios para o atendimento dessa necessidade. E por conta disso, a gente não pode, ou melhor, por conta disso, muitas empresas que já foram líderes em seus mercados em algum momento simplesmente desapareceram. Só que tem uma outra coisa também que é muito importante e que o Canvas acaba trazendo para a gente uma reflexão. Qual o meu segmento de cliente? Observe, se a gente for tratar com relação, e aí eu vou pedir para vocês, para eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui para a gente pensar melhor. Repare, vou usar o, se eu consigo usar o Word aqui. Vamos pensar no seguinte: se a gente pensa de modo estratégico, né, e devemos pensar, já que estamos tratando de administração ou de planejamento estratégico no varejo, a gente vai trabalhar de duas formas: ou num alvo estreito, ou seja, que seria um segmento de mercado, ou num alvo amplo, onde eu consigo atender, ou melhor, que o meu produto ele consegue atender diversas
diversos segmentos desse mesmo mercado. Então, deixa eu fazer uma separação aqui. Então, mas o que é que acontece? Só que observe que quando a gente trata da escolha de um alvo amplo ou de um alvo estreito, a gente não está dizendo o seguinte: quando eu atuo no alvo amplo, eu atendo a todo mundo. Quando eu estou buscando um alvo estreito, eu só atendo a um desses segmentos de mercado. Mais ou menos, não é bem assim. Por quê? Porque quando Michael Porter, por exemplo, traz a ideia do segmento de mercado, ou melhor, de alvo estreito, ele está falando do atendimento de uma necessidade especial de determinado grupo de clientes, fazendo com que, ao atender essa necessidade especial de um determinado grupo de clientes, a empresa deixe de atender todos os outros segmentos. Então, por exemplo, se eu vi uma vez um caso que tratava de uma loja de calçados finos femininos a partir do número 40, se eu não me engano. Então, o que é que acontece? Acontece que o próprio artigo dizia que o número base da indústria calçadista feminina para o Brasil é o número 36. Então, a partir do momento em que se afasta do número 36, há uma tendência a ter menos pessoas que calcem este número, e a partir daí você passa a ter uma quantidade menor de pessoas. Só que essa empresa partiu do princípio que as mulheres que calçavam naquele momento sapatos, tinha um número de sapato a partir do 40, elas tinham uma dificuldade muito grande. E por conta disso, ele passou a atender e a ser uma referência para as mulheres que calçavam de 40 para cima. Só que a grande questão foi que eles se deram muito bem nesse processo, né? E eles conseguiram ter uma, um resultado muito legal, só que eles tinham um problema, eles não conseguiam crescer. Por quê? Porque eles atendiam uma necessidade especial de um determinado grupo de clientes, mas que esse grupo presencialmente não tinha, melhor, para venda presencial, né? As pessoas indo até a loja, eles não tinham a capacidade de vender, de crescer. E uma das soluções encontradas para bancar o crescimento dessa empresa foi a venda online, onde ele passaria a expandir muito mais a sua base de clientes, mantendo o foco, né? Ou seja, o nicho de mercado que ele atuava. Só que quando a gente atua no alvo amplo, ou quando se diz que a empresa atua no alvo amplo, fica parecendo que esta empresa ela consegue atender gregos e troianos, o que não é necessariamente verdade. Por quê? Porque ao longo do tempo, com a especialização, né, do mercado, passou a haver uma especialização do varejo em determinados segmentos, fazendo com que houvesse também, mesmo para empresas de alvo amplo, passasse a haver a necessidade da escolha de um segmento preferencial. Só que a diferença entre uma empresa de alvo estreito, nicho de mercado, ou de alvo amplo, é que enquanto a empresa escolhe, né, o seu segmento alvo principal aqui, ela tem a capacidade de atender de maneira menor, é verdade, mas outros segmentos também. Enquanto que a empresa que escolhe o alvo estreito, ela só tem a capacidade de atender um único segmento. Por quê? Porque, voltando ao caso da loja, as mulheres que calçam menos de 40 não vão achar sapatos naquela loja. E aquela loja não vai ter produto para atender aquela necessidade. Entendeu? Então, esse é o tipo de coisa que o Canvas traz,
né, com uma clareza interessante em relação aos segmentos de clientes que são foco da empresa. Outra coisa legal também são os canais. E observe que hoje a gente tem, né, um canal de compra, que é o modo pelo qual a gente compra ou recebe produto ou serviço. E, por exemplo, hoje eu tive uma experiência legal, para mostrar para vocês como as coisas se expandiram. Eu precisava comprar um remédio numa farmácia, né? E nessa farmácia só tinha dos dois medicamentos que eu precisava comprar, só tinha um. Só que essa é uma farmácia de rede. E aí eles disseram: olha, existe a possibilidade de você ir buscar o remédio na outra farmácia, apenas para retirada. Faria a compra naquela farmácia onde eu estava e faria a retirada em outra farmácia. Bom, isso me atenderia em parte. Por quê? Porque satisfaria a minha necessidade por aquele medicamento, mas me forçaria a um outro deslocamento que não me interessava, né? O que é que a farmácia fez? Eu fiz o pagamento e a outra farmácia que tinha os dois medicamentos enviou para minha casa. Então, observe que essa empresa ela passou a expandir os seus canais, né, as suas possibilidades de atendimento, fazendo com que eles dificilmente percam a venda. E a outra coisa também, e já que você passa a ter canais diferentes, importantíssimo ter a empresa ou a noção de como a empresa se relacionará com cada segmento de clientes e por que a empresa pode ou de repente deve se relacionar de forma distinta com segmentos distintos de clientes. Porque assim como a empresa gera uma proposta de valor para o cliente, os segmentos distintos de clientes acabam trazendo um valor diferente para a organização, né? E quando eu falo de valor, eu estou falando tanto de valor financeiro, monetário, econômico, né? Dinheiro, caixa, formação de caixa, como também a questão do do quanto aquela empresa, do quanto aquele cliente vai trazer para a empresa valor no sentido de reputação, imagem de marca e outras tantas coisas. Então, o relacionamento com o cliente, então aquele cliente que me traz mais ou que me interessa mais, claro, vai ter uma, é, um relacionamento muito mais próximo e muito mais, e o investimento vai ser muito maior do que com aqueles segmentos que não me trazem tanto retorno ou que não estão como segmentos preferenciais, né? Mas isso não quer dizer que eu tenha que tratar mal ou ser relapso com qualquer segmento de cliente. Por quê? Porque, de uma maneira geral, cada cliente importa. E num momento em que a gente tem, né, que cada pessoa pode ser um gerador de conteúdo, isso se torna ainda mais importante, né? Que a disseminação de informação acaba sendo muito rápida. E a gente sabe, basta ligar a TV, que notícia ruim corre muito mais rápido, né? A outra coisa são as atividades-chave, ou seja, atividades essenciais para que seja possível entregar a proposta de valor. Ou seja, o que é que eu preciso fazer para que meu cliente saiba que eu existo e que possa ter acesso ao meu produto ou serviço e a partir daí esse produto ou serviço gere valor para ele. Ou seja, o que eu tenho que saber fazer bem, né? Só que para isso eu preciso ter os recursos necessários para a realização das atividades-chave. Então, o Canvas ele acaba uma coisa puxando a outra, fazendo com que a gente tenha uma noção completa e panorâmica em relação a tudo que a gente precisa fazer. Só que também tem uma outra questão. Nós já tivemos um determinado momento da história, a situação, a Ford, por exemplo, ela fazia desde do aço até a revenda, manutenção e por aí vai.
Ou seja, havia uma verticalização completa da cadeia de produção, né, fazendo com que a Ford fosse responsável por absolutamente tudo. Só que já há muito tempo as empresas de automóveis são chamadas por um nome que mostra claramente o que é que ela é. Quando a gente fala de empresa de automóvel, a gente fala das montadoras. Por quê? Porque as empresas perceberam que era muito interessante que ou melhor, contar com parceiros estratégicos capazes, capazes de atuar de uma maneira melhor do que ela própria faria. Ou seja, as parcerias principais ou parcerias estratégicas são as atividades chaves realizadas de maneira terceirizada, né, e os recursos principais adquiridos fora da empresa. Então, a gente observa que onde vai uma fábrica de automóvel, vai uma fábrica de pneu, vai uma fábrica de chicotes elétricos, vai uma fábrica de rolamento, ou seja, a indústria automobilística acaba atraindo uma série de empresas parceiras que se aproximam daquela fábrica no sentido de permitir um encadeamento, né, entre a produção, né, das diversas fábricas, gerando valor no final para o cliente. Então, essas parcerias principais também são fundamentais. E uma das coisas que a gente assim, deu um exemplo de uma assim, de grandes empresas de cadeias de suprimentos pesadas, mas, minha gente, uma das coisas que eu tenho percebido e que eu tenho um interesse até em estudar e entender melhor como é que isso funciona, é que esse tipo de coisa ela pode também ser feita através por pequenas empresas, né? Pequenas empresas que têm seus parceiros-chave, né? Então, uma padaria que tem uma empresa distribuidora ou revendedora de farinha de trigo, que por sua vez tem a empresa que vende as máquinas, faz manutenção das máquinas, que por sua vez tem uma empresa que sei lá, faz a manutenção da própria infraestrutura é, da padaria. Então você passa a ter uma situação em que pequenas empresas encadeadas, elas também acabam gerando, né, valor para o cliente e, ao mesmo tempo, acabam trazendo o que se chama de desenvolvimento endógeno. Ou seja, o desenvolvimento que vem de dentro para fora, fazendo com que aquele dinheiro seja formado e circule dentro daquele espaço geográfico, fazendo com que a vida de todo mundo melhore, né? Então, os parceiros principais eles são fundamentais, eles funcionam em qualquer segmento e em qualquer tamanho de organização também. Só que uma das coisas que eu preciso ter uma noção clara é que quais são as formas de eu obter receita por meio de propostas de valor, né? Então eu tive a oportunidade de ver uma palestra do iFood, né? E que o iFood ele tem uma assim, eles têm uma diretoria de é como se fosse voltada para a responsabilidade social e ambiental da empresa. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que essa diretoria ela fazia uma série de coisas muito legais e muito interessantes é, para os parceiros do iFood, né, os entregadores. Mas uma coisa interessante é que boa parte desses benefícios que eles traziam para os parceiros também eram fontes de receita. Então, por exemplo, eles preocupados também, né, com o bem-estar, né, a saúde e a performance dos entregadores, eles montaram um programa, não sei se já está, pelo menos por aqui, em voga, em que eles passam a alugar bicicletas elétricas para os entregadores não tenham
que realizar esforço, tanto esforço físico, na entrega, porque vários entregam por bicicleta. E eu fiquei pensando, pô, legal por quê? Porque você aumenta a produtividade, você diminui o desgaste da pessoa, você contribui para o meio ambiente, porque continua sendo uma um veículo não poluente, entre aspas, porque depende de onde ou da forma pelo qual as baterias de bicicletas vão ser recarregadas, né? Porque não adianta você não gerar monóxido de carbono, né, pelo motor elétrico, mas do mesmo tempo você gerar monóxido de carbono porque a energia que abastece a bateria da bicicleta elétrica vem de uma usina termoelétrica que queima óleo ou carvão para fazer. Então você só está trocando o local onde você está poluindo, mas continua poluindo. E uma outra coisa, então assim, então ao mesmo tempo em que o iFood passou a ser a utilizar uma forma interessante e legal de cuidar das pessoas que são parceiras dela, ela também passou a ter uma fonte de receita, outra, né? Já que as bicicletas eram alugadas. Claro, com valor que permitia à empresa é, é, pagar seus custos e ter algum retorno, e também que as pessoas passassem a não ter naquele pagamento é, do aluguel um peso excessivo, né, nos seus custos. E a outra coisa também, finalmente, é a estrutura de custos, que são os custos relevantes necessários para que a estrutura proposta possa funcionar. Então, para a minha empresa, o que é que ela precisa fazer? Então, uma das coisas que eu tenho utilizado em projetos de planejamento estratégico é justamente a ferramenta Canvas para que eu possa ter uma noção geral da empresa e que a partir daí eu possa fazer as outras atividades e trazer as informações que vão dar subsídio para o plano estratégico a partir dessa visão panorâmica. Então, o Canvas ele passa a trazer, né, esse modelo, fazendo com que a gente tenha informações importantes sobre cada uma né, das áreas, dos segmentos, né, importantes a serem analisados no planejamento estratégico, e que assim a gente possa fazer o planejamento estratégico de uma maneira muito melhor. Então, o Canvas ele traz essa proposta e que essa proposta ela vem de uma maneira muito interessante, certo? E só que tem uma outra coisa também, com uma outra ferramenta, que é o Balance Scorecard, né? Que vocês conhecem, minha gente, o BSC? Me dê uma noção aí. Vocês trabalharam isso? Viram? Sim, não? Não lembra? Não. Vou apenas mostrar aqui de uma maneira sucinta. Pronto, aqui acho que já. Pronto, deixa eu mostrar para vocês aqui. Veja bem, a perspectiva do BSC, deixa eu ver se traz aqui uma. Pronto. São essas. Ele trabalha com base nessas quatro perspectivas. E eu acho que ele é muito interessante, por quê? Porque ele faz com que a gente não caia numa armadilha de fazer um plano estratégico que seja desbalanceado em relação a essas quatro perspectivas que são muito importantes para o desenvolvimento da organização, que é a perspectiva financeira, claro, né?
onde eu posso medir retorno sobre investimento e produtividade, né, tendo como meta um retorno, né, do investimento de 18%, aumento de 5% ao ano, com iniciativas, né, de melhorar a utilização de ativos e por aí vai. Só que a perspectiva financeira, ela não pode suplantar ou fazer desaparecer, por exemplo, a perspectiva do cliente. Por quê? Porque, no final das contas, são os clientes satisfeitos que, ao adquirirem produtos ou serviços, passam a fazer com que a empresa aumente seu faturamento, seu retorno, né? E por aí vai. Então, por isso, a empresa precisa ter dentro do planejamento estratégico, do seu plano de ação estratégica, também ações voltadas para a perspectiva do cliente, seja através do aumento da satisfação do cliente, da captação de novos clientes, da fidelização de clientes, né, já conquistados e por aí vai. Só que observe que é muito difícil eu satisfazer o meu cliente quando eu não faço bem aquilo que eu preciso fazer. Por isso, o BSC também traz a perspectiva dos processos internos. Ou seja, como é que eu estou fazendo aquilo que eu devo fazer? Então, por exemplo, eu posso ter uma medida de redução do ciclo de tempo das atividades, ou seja, fazer as coisas mais rápidas, né? Dar uma resposta mais rápida ao meu cliente. Eu posso também, do processo interno, voltar para a inovação, seja inovação de produto, de serviço, de processo, de marketing, ou seja lá, né, o tipo de inovação, seja uma inovação incremental ou de ruptura, ou seja, a partir daí eu posso redesenhar. Com isso, eu vou estar voltado para o redesenho de processos, para a criação de uma equipe multidisciplinar em pesquisa e desenvolvimento, para que eu tenha os diversos aspectos, né, em um novo projeto. Só que eu também não posso ganhar dinheiro, satisfazer os clientes, tendo processos bons internamente, se eu não estiver voltado para as pessoas. E por isso o BSC também traz a perspectiva de renovação de aprendizagem, voltado muito para quê? Para a motivação de equipe de colaboradores e geração de novos conhecimentos. Então, a partir daí, eu posso melhorar o clima organizacional, criar uma cultura de compartilhamento de conhecimento, ou seja, por exemplo, tendo participação nos lucros, criando universidade corporativa. Então, assim, o BSC eu acho também algo, uma ferramenta importante, porque ele permite que a gente não caia na armadilha de observar apenas um aspecto, ou aquele que a gente é mais afeito, ou aquilo que salta aos olhos, quando uma coisa puxa a outra pela mão. Então, quando você passa a ter um planejamento que ele é balanceado, ele passa a fazer com que todas as atividades que são importantes sejam trabalhadas ao mesmo tempo para que você tenha um plano que uma atividade acabe suportando a outra, dando suporte à outra, sabe? Então, por isso é que o BSC ele é tão importante. Então, o sistema de BSC acaba tendo a capacidade de traduzir a estratégia em termos operacionais, de alinhar a organização à estratégia, de transformar a estratégia em tarefa de todos, de converter a estratégia em processo contínuo e de promover a mudança por meio da liderança. Então, essa é uma outra questão também que é fundamental para a gente. E, finalmente, uma coisa que eu queria mostrar, assim, chamar a atenção para vocês em relação ao que a gente está tratando aqui, porque observe que quando a gente tratou dentro dessa disciplina de temas que, assim, dentro da disciplina de tópicos especiais de administração, né, com tópicos ou temas que vocês já trabalharam em outras disciplinas, mas a ideia daqui é justamente trabalhar essa disciplina com o foco nas características e especificidades do varejo. E o que é que diferencia o varejo de outras, é, é, é,
de outras empresas voltadas, por exemplo, para outras organizações? É que o varejo está voltado para a ponta. Então, ele passa a ter características, por exemplo, de ser um mercado muito mais pulverizado. Então, as necessidades de comunicação acabam sendo diferentes. Ele acaba sendo um mercado ou um segmento onde o cliente é o usuário, né? Porque muitas vezes, quando eu vendo para uma empresa, eu posso ter uma outra empresa como meu cliente, mas que o usuário vai ser o cliente daquela empresa e não o meu cliente. Então, tem todas essas especificidades. Outra coisa que o varejo, muitas vezes, ele tem como característica ter pequenas empresas também, né? Uma quantidade grande de pequenas empresas. Então, a gente passa a trazer o conhecimento que vocês adquiriram ao longo do curso para uma situação específica de um segmento que é muito importante, muito numeroso e que é significativo em relação à economia, principalmente nas cidades menores, né? É claro que nas cidades menores a gente já tem a introdução, né, de grandes empresas que vêm chegando ao longo do tempo, mas que ainda o pequeno mercado e o mercado local ainda são muito importantes. E uma das coisas que eu acho interessante que vocês observem e lutem até para manter é que o pequeno negócio local, né, é muito diferente do grande negócio que vem de fora, porque a gestão de um negócio que vem de fora é muito baseado em quê? Nas informações financeiras que aquele pessoal recebe. Então, a possibilidade deles não gostarem das informações financeiras e fecharem, né, deixando um rastro de desemprego, né, e por aí vai, é muito maior do que alguém que mora, investe, trabalha, emprega na cidade e que passa a fazer com que outras oportunidades de negócio passem a ocorrer, né, fazendo com que o desenvolvimento daquele local seja algo muito mais sustentável. Então, minha gente, de uma maneira geral, eu quis trazer, né, a partir do nosso, da nossa última avaliação, o ponto de partida para a gente discutir todas essas, tudo aquilo que a gente discutiu hoje, né? Então, se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa, a hora é essa, senão a gente fica por aqui. O professor, sobre a atividade, a gente Alguém vai tem alguma coisa? escolher, Jonathan falando alguma coisa, eu não estou conseguindo lhe ouvir. sobre a atividade, a gente vai escolher uma Hum. empresa e depois vai fazer uma análise, é isso? Só que vocês vão escolher uma empresa, mas vocês não vão fazer a, o planejamento estratégico. Vocês Sim, vão dizer como é que esta empresa vai fazer o seu planejamento estratégico a partir daquelas informações que estão ali. está no Então, quadro. isso, que estão no quadro. Então, a ideia é que vocês mostrem qual é o caminho, o que é que tem que fazer primeiro, o que é que tem que fazer depois, como é que essa empresa. Então, com base. Por que que pediu o exemplo de uma empresa? Porque, com base no exemplo de uma empresa, vocês podem dar exemplos práticos daquele negócio, daquele segmento, entendeu? Entendi. Então, essa é a ideia do nosso trabalho. Eu não quis até pesar para vocês, ainda mais nesse momento, né, que vocês estão, em final de TCC e outras coisas mais, pesar em relação a fazer um planejamento estratégico, mas mostrar qual seria o caminho a partir daquele quadro, que tá ali para ajudar, que a empresa deveria seguir para a elaboração do seu planejamento estratégico, certo? Ok, entendi agora, professor. Ótimo. Então, minha gente, alguém mais tem alguma dúvida, alguma questão? Ô, professor, boa noite. Oi, boa. O senhor quer naquele modelo ali, tipo, no Canva ou por tops, em texto corrido, como é que é? Então, você pode fazer um texto que pode ter dentro desse texto algum quadro, algum tópico, fique à vontade, do jeito que você achar que melhor organiza as informações, É só isso, certo? obrigada. Nada, meu. Meu povo, alguém mais? Alguma outra dúvida?
É tranquilo por enquanto. Pronto. Então, qualquer coisa que precisar, a gente inclusive se vê na quinta-feira, né? Que é nosso último encontro. Como dá tempo, então, se vocês já tiverem Pronto, feito e tiverem dúvidas, a gente tira essas dúvidas no próximo encontro de quinta, tá certo? pronto, Então, no tá certo. mais, tudo de bom para vocês, boa semana para a gente e a gente se vê na quinta-feira. Boa Boa noite, noite. professor. Boa noite a Boa todos. noite, gente.